Bom dia, bom dia, bom dia, JTT, bom dia e manhã com dignidade, bom dia para você que está aqui nos acompanhando desde cedo aqui no Portal Desacato, né? Você que veio de outras redes e está vindo aqui e veio hoje para acompanhar, né, a nossa coluna de hoje, que é uma coluna mega importante, né? E para começar, não deixe de deixar ali o seu like, de compartilhar a coluna hoje, tá, gente? Com seus amigos ali do Instagram, né? Do WhatsApp, aquele grupo o grupo dos amigos, grupo da família, porque o programa de hoje promete e vai ser mega importante, tá bom? Primeiro, eu queria agradecer também, gente, vou falar um pouco, né, desse presente que eu ganhei lá no congresso da ABET, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, né? Da nossa querida Thaís Lapa, que também faz parte do Portal Desacato, também desse time aqui do Desacato, né? Que é esse daqui, Por um Fio, Saberes Cruzados em Trabalho e Saúde. Né, gente? Esse livro é excelente, tá? É um livro que ele vem apoiado pela Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, pela Lastro e também aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. É da editora Fino Traço, beleza? E é organizado pelo Matheus Bender e a Thaís Lapa. Tô amando, fala muito sobre a saúde dos trabalhadores, tá, gente? De uma forma bem completinha, então procura esse livro aqui que vale bastante a pena e quero agradecer aí a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, né, por abraçar a gente nessa conferência e também nos presentear com esse livro maravilhoso, né? Hoje, gente, nós vamos abordar um tema urgente, tá? O tema é o trabalho infantil no Brasil, que apesar dos avanços, né, milhares de crianças ainda têm a sua infância roubada pelo trabalho precoce e têm as suas infâncias abandonadas, né, tanto pelo sistema público, tanto por essa cultura ainda, né, que tende a estar escravizando ainda essas crianças, né, explorando ainda essas crianças no trabalho infantil, né? A gente vai entender esse problema dando um mergulho rápido na história, né, nos dados mais recentes, antes de ouvir as nossas especialistas que eu estou trazendo hoje, né? O trabalho infantil no Brasil tem raízes profundas, desde o período colonial, quando as crianças escravizadas eram exploradas em fazendas e minas, né? Tanto com a industrialização, né? E dentro da industrialização, ali elas também, né, começaram e passaram a serem exploradas, né? Tanto em fábricas, indústrias, carroeiras e tudo mais, né? E somente com a Constituição de 1988 e com a criação do ECA ali em 1990, veio a proibição de uma vez do trabalho infantil, tá? Esse trabalho infantil que foi proibido, né, antes dos 16 anos, exceto para aprendizes a partir dos 14 anos, né? Mas a pobreza, a desigualdade, o racismo estrutural ainda perpetuam essa prática no nosso país, né? Tanto de forma virtual nas redes sociais, quanto no mundo real, né? E a gente trouxe alguns dados aqui, por exemplo, né, segundo o IBGE, em 2023, né, 1,6 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam e foram encontrados em situação de trabalho infantil no Brasil, né? 4,2% dessa faixa etária. A boa notícia, esse número caiu. Ele caiu para 14,6% em relação a 2022, mas o cenário ainda no Brasil segue alarmante. 65% são crianças pretas, pardas, né, com rendas muito baixas, né, e famílias em situação de vulnerabilidade, né? As regiões mais afetadas e concentram a maior parte dessas crianças que estão em situação de trabalho, né, no Nordeste, em estados como Pará e Tocantins ali liderando essa lista, né?
onde essas crianças são exploradas, normalmente em comércios, agricultura e serviços domésticos, principalmente as meninas, né? Esses são os principais setores. E apenas 88% dessas crianças, né, estudam contra 97% da população geral, tá bom? Então, hoje a gente vai discutir com as nossas especialistas, pesquisadoras, pessoas incríveis que a gente trouxe aqui para conversar, para bater esse papo, né, para falar um pouco sobre as causas, os impactos e principalmente como combater o trabalho infantil. Então, fiquem ligadinhos e ligadinhas, né? Porque esse é um problema de todos nós e de toda a população brasileira, né? Denunciar é fácil. Use o Disque 100. Vamos juntos garantir que toda criança esteja na escola e não no trabalho e que tenham as suas infâncias preservadas. Fica até o final, tá? Para conhecer esse cenário, né? É um cenário alarmante e também para saber como combater o trabalho infantil no Brasil, né? Compartilha aí esse vídeo novamente, tá? Vai lá no grupo do WhatsApp de toda a família para compartilhar esse vídeo, que é super importante, até mesmo para conscientizar as pessoas, né? E se você, né, sabe, né, de alguém que está em situação de trabalho infantil, conhece alguma história, alguma família, né, se deparou com essa situação, não deixe de denunciar. Use o Disque 100, beleza? E vamos juntos garantir que toda criança esteja na escola. O lugar da criança é na escola, não no trabalho, beleza? Então, queria dar as boas-vindas aqui, tá? A nossa primeira entrevistada que a gente vai bater um papinho, né? É a Samara Madureira, que é educadora, doutoranda na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora do TMT, que é Transformação do Mundo do Trabalho na UFSC, e uma das lideranças aí do coletivo Juntas em SC, um coletivo feminista que luta pelos direitos de meninas e mulheres e contra a exploração e violência de gênero dentro da perspectiva do capitalismo, né? E a gente vai falar um pouco com a Samara sobre um assunto que está muito recente, né? A gente está aí, o Brasil está discutindo, por exemplo, o trabalho infantil nas redes sociais, online, no ambiente virtual, para a gente ver que essa realidade, ela não é uma realidade somente material física, né, no mundo real, mas também dentro das redes sociais. Eu queria saber um pouquinho o que você acha sobre isso, o que você traz para a gente de informação sobre esse debate. Samara, bem-vinda ao Portal Desacato, ao Jornal das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, né, e a nossa Manhã com Dignidade. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos e todas que estão me escutando. Bom dia, galera do Portal Desacato. Muito, muito obrigada pelo convite. Com grande prazer eu aceito para a gente falar de um assunto bem cabuloso que tem tomado não só as redes sociais, mas passando na grande mídia burguesa, né? Passou no Fantástico, passou na TV, vimos a movimentação da galera da direita falando. Mas o que foi de tão impactante no vídeo do Felca, que nós, que já ocupamos a militância, já ocupamos as discussões sobre as infâncias, já não estávamos observando. O Felca conseguiu chegar, gente, a 40 milhões de visualizações num vídeo denúncia sobre a monetização do corpo das crianças. Claro que o debate da adultilização está imbricado a esta relação com o trabalho, mas vamos começar discutindo a monetização, discutindo a rede social, como ela funciona e como ela deixa de funcionar. A rede social, ela aglutina no que a gente chama de algoritmo. Esses algoritmos são frames e reframes. Toda vez que a gente adiciona um novo amigo, as nossas conexões são impulsionadas. Então, o que ele costuma ver começa a cruzar com as nossas informações e a gente recebe. Mas, Samara, é só assim que a gente recebe conteúdo? Não, gente. Toda vez que a gente vai ver um vídeo, que a gente vai ler comentário, o tempo que a gente passa olhando aquilo faz aquela rede social, mais especificamente TikTok e Instagram, entenderem que a gente está engajando. E o que é esse engajamento? Hoje eu ocupo as redes sociais colocando os conteúdos do coletivo Juntas. Nessas redes sociais eu consigo mapear quem assiste, quanto tempo assiste, quanto tempo pula e quanto tempo não pula. O que acontece nesse processo? Eu acabo ficando fechada num núcleo que tem interesse nos assuntos feministas, diferentemente de quem paga impulsionamento, cujo alcance é muito maior, furando as bolhas.
O caso do Iago Santos, que é esse influencer que foi preso essa semana, que é o influencer que mais se destacou na notícia do Felca ter explodido, ele aponta não só a capacidade do Iago ter furado essa bolha e ter tido acesso, mas principalmente do ganho financeiro que esse influenciador e a rede social, que não é isenta, que ganha dinheiro a partir do corpo de crianças. E aí, quando a gente vai ver o conteúdo do Iago, o Iago estava há anos, lembrando que o Instagram não é uma coisa nova, ele está há 14 anos já funcionando, contribuindo e atuando, né, no processo de formação de consciência dos nossos jovens. Muitos até que têm só a rede social como processo de aprendizagem fora da escola, como processo mútuo de compreensão de realidade, já que a família trabalha, outro trabalha. Então, a gente tem esse cara aí, esse influenciador, levando meninas, levando meninos, fazendo um tipo de reality show. E as roupas utilizadas por essas meninas de 11, 12, 10 anos, são roupas de sex shop. Aquelas famosas roupas de estudantes, de enfermeira. Já não basta a gente ter a crítica aos sites de conteúdo adulto, que colocam como chamadas vídeos pornográficos de pegando minha sobrinha, pegando minha enteada, fazendo não sei o quê, olhando, pegando minha irmã, não vou usar os termos mais esdrúxulos. A gente tem agora esse incentivo na rede social. O Felca baixou um novo perfil do Instagram e em 10 minutos, gente, ele começou a ser bombardeado desse tipo de conteúdo. Ontem mesmo, coloquei por curiosidade no Instagram o hashtag Kids. As primeiras fotos eram de meninas usando roupas de banho. E o tempo, conforme você vai perdendo, você vai rolando o feed, ele vai entendendo que tipo de assunto que você quer. E quando você chega nessas postagens, ele te comanda para um novo link. Por um novo espaço, e cada vez mais vai afunilando esse grupo de sujeitos que buscam esse tipo de informação. É importante a gente dizer, gente, que a gente está falando de uma indústria que enriquece pessoas e que também contribui no processo de formação de consciência, mas tem um impacto, né, não só na exposição do corpo, mas na exposição psicológica dessas crianças, que muitas das vezes, infelizmente, são mediadas por sua família. Já foi isso o tempo que a gente olhava as redes sociais e ficava ali, ai, tô triste, aí começa a ver vídeo de gatinho, de cachorrinho rindo, curtindo. Não, essas pessoas recebem conteúdos que são criminosos, que não deveriam estar ali. Os algoritmos, nesse contexto, eles processam informações, eles produzem decisões e resultados com regras pré-definidas. Quando a gente falou que a extrema-direita enlouqueceu sobre a gente falar sobre os abusos das crianças nas redes sociais, na semana seguinte eles viraram cordeirinhos dentro dos espaços de disputa de poder, porque a regulamentação das big techs não é uma pauta da extrema-direita brasileira. É importante a gente discutir que o frame e reframe não é uma novidade. O frame é o nosso entendimento sobre determinados assuntos e o reframe é a reformulação que a rede social contribui. Tem uma pesquisa de quase 10 anos da Universidade Federal Fluminense que já apontava como as redes sociais contribuíram para a desvalorização do trabalho docente, para a desvalorização da pesquisa, para a desvalorização da universidade, para a desvalorização dos professores. Quando a classe trabalhadora não tinha tanto acesso às universidades, a universidade era linda, era um espaço maravilhoso, de grande qualidade. Partiu do princípio que nós, trabalhadores, principalmente quem foi cotista, as frações mais pauperizadas tiveram acesso, a universidade ela passou por um reframe. O que é isso? Balbúrdia, espaço de maconheiro, suruba. Ninguém nunca me convidou, gente, para esse trem. Como é que a gente tem tudo isso na universidade? Essa desvalorização ela é um processo que antecede as transformações da própria universidade e que espraia para quem assiste, para os trabalhadores, para a comunidade escolar no geral, essa compreensão do que é. Hoje, assistindo alguns trabalhos, né, inclusive de documentários como Apocalipse dos Trópicos, a gente vê nomes da igreja, nomes de campos políticos exercendo seu poder de domínio, né, e poder cultural para falar mal da própria universidade, um espaço tão importante que deve ser ocupado para a classe trabalhadora. Então, quando a gente fala desses frames e reframes, a gente também está trazendo questões de violência contra as mulheres e de violência contra as crianças. Nós temos, por que eu trago isso? Nós temos uma camarada no Junta chamada Paola Matov, e ela está sendo extremamente acusada, ela está sendo extremamente buscada por nomes como o do Alexandre. O Alexandre está sendo acusado pelo Ministério Público do Ceará. Se eu não me engano, é Alexandre Paiva o sobrenome, tá, gente? Mas eu peço desculpa se não for correto, mas eu acredito que é sim, Paiva na rua. E esse homem, ele não só
tenta, a todo custo, ele criou o Instituto do Direito do Homem, da qual ele preside, formula estudos para embasar seus posicionamentos em todos os espaços de poder, e nesses espaços ele fala mal da legislação da Maria da Penha, diz que morrem mais homens do que mulheres, evidenciando que ele não coloca a questão de tráfico, acidente de trânsito e tantas outras questões que atravessam, e não o feminicídio, né, que é quem você dorme, quem você convive. E esse homem criou uma narrativa de que a Maria da Penha não foi uma vítima. Ela criou uma notícia falsa e uma mentira. E depois da postagem deste sujeito, que funcionou como um apito de cachorro, diversas pessoas começaram a perseguir a Maria da Penha, que inclusive hoje está novamente em medida protetiva, com o suporte do Ministério Público do Ceará. E esse homem segue ocupando espaços, inclusive participando de mesas legislativas, trazendo seu pontuamento, inclusive contra a alienação parental, contra a Lei Maria da Penha. Por que eu trago essa questão? Esse homem, em um dia, ele pegou um recorte da nossa camarada Paola, colocou uma foto dela com fezes na boca, isso está numa ação judicial, bombardeou na rede e a Paola recebeu mais de 10 mil ameaças. Ele colocou os dados dela, colocou onde ela trabalha, colocou onde ela faz, e a nossa camarada aqui em Santa Catarina. A facilidade com que a rede social tem sido utilizada, não só para extrair mais trabalho, mas para violentar os que militam contra essa ação, ela está naturalizada nesses campos de poder. E aí a gente precisa discutir de que momento a gente consegue combater isso e quais são as alternativas que a gente tem como classe trabalhadora. Porque diante do que eu estou trazendo para vocês de frame e reframe, a gente, quanto esquerda, tem que ter uma decisão. Este é um espaço que a gente ocupa e debate, ou a gente precisa novamente ter ações corpo a corpo, ter debates nas nossas escolas, que também estão sendo vigiadas e silenciadas a partir desses satélites do capital. Então, acho que a primeira reflexão que eu deixo na nossa proposta é: a gente já sabe dos impactos da rede social, inclusive na militância, o quanto ela faz mal, e o quanto ela contribuiu, inclusive, para organizar no golpe do 8 de janeiro e nas ações do Bolsonaro. E Trump, por favor, salva meu pai, todo mundo tem acesso ao que é e como tem sido, mas principalmente dizer qual é a função dela para a extrema-direita. Ela é disputável? Não, ela não é disputável. As Big Techs fizeram uma reunião nos Estados Unidos e levaram a extrema-direita mundial para dar praticamente um curso de formação de como eles usam a plataforma. E aí, qual é a nossa alternativa quanto esquerda para ocupar esse espaço? Deixo essa pergunta para a segunda rodada. Volto para a Vanessa. Acredito que agora a gente vai escutar a fala da maravilhosa Soraya, que eu estou bem feliz de ouvir. Exatamente. Enquanto a gente vai organizando aqui o material aqui da professora Soraya, né, que ela chegou aqui, daqui a pouco eu já vou apresentar a Soraya para vocês, tá, gente? Essa mulher eu vou tentar ver aqui as perguntas para poder contribuir. Exatamente. Eu só vou... aqui a gente vai ver aqui as perguntas, tá? Então, assim, a Sophie, ela vai subindo aqui para a gente, caso haja algum tipo de pergunta para a gente ir fazendo para você, tá? Inclusive você que está aí do outro lado, tá, gente? Que ainda não fez a sua pergunta, quiser fazer uma pergunta aqui para a Samara, para a professora Soraya, né, para as nossas convidadas, por favor, né, direcione ali, vai lá, ó, faça a sua perguntinha, interage aqui com a gente, tá bom, galera? E olha só, Samara, você tocou em pontos bem importantes, né, que é realmente a questão da utilização das redes sociais, né, para estratégias agressivas de manipular a realidade, fazer aquele revisionamento histórico, né? Que é uma tática, a gente sabe disso, né? E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é como as infâncias são afetadas também dentro das redes sociais, né? E através dessas táticas, né? A gente vê várias falácias, inclusive, de luta contra o ECA. Quem não lembra que o ECA foi hiper atacado no governo passado, né? As leis de proteção às crianças foi muito atacado no governo passado, né? Houveram diversos debates, diversas teses, teorias conspiratórias, né? Com tentativas de revisionar a história dessas crianças, essa realidade que a gente vive no Brasil. Então, assim, de fato é muito importante. Hoje a gente se depara com esse boom, né, que o influencer Pelka, né, denunciou, e o que várias mulheres e militantes e várias estudiosas, pesquisadoras e pesquisadores no Brasil inteiro já estavam falando o tempo inteiro sobre esse problema, e a gente conseguiu ali esse boom agora recente, né, de sensibilizar uma maioria da população para falar sobre esse assunto da exploração infantil e a imagem da exploração da imagem dessas crianças dentro das redes sociais, né? E também sobre a monetização. Samara, quero saber de você o seguinte: a monetização da exploração da imagem dessas crianças.
né? Como que a gente pode estar combatendo isso? Como que isso se origina, por exemplo? Porque tudo tem a ver com capital, né? Tudo tem a ver com o lucro, não é verdade? E essas crianças estão sendo exploradas dentro do capital, né? Dentro do capitalismo, dentro dessa vontade de prosperidade, da teoria da prosperidade, do dinheiro, sendo atraídas, inclusive, a essas atividades dentro do campo digital, né? Eu quero ouvir um pouquinho de você sobre isso. O que você acha? Bom, Vanessa, a ideia de monetização, ela não é como a gente entende quando vai vender um caderno, um produto, que a gente coloca ali 20, 30 reais para impulsionar no nosso núcleo, no nosso bairro ou num público-alvo. Hoje, por exemplo, o Ítalo Santos, que foi preso, ele ganhava entre 10 mil e 50 mil reais por compartilhamento de vídeo de criança. E ele compartilhava incessantemente ao longo do dia, inclusive chamando as meninas de filha e fazendo. A gente tem como estratégia do cotidiano denunciar os assuntos, colocar como não relevantes. Mas ainda assim, a gente, enquanto pessoas organizadas, politizadas e sujeitos críticos, a gente precisa entrar na discussão de regulamentação das Big Tech. Eu acho que você também passou por isso. Quando a gente falava das crianças palestinas, nós fomos censurados. Nós ficamos um tempo durante as semanas sem poder postar. Quando nós falamos das crianças que trabalham para o tráfico de drogas, das crianças que são cooptadas pelo tráfico, inclusive da questão da ausência de políticas públicas, que elas não saem da escola para ir para o tráfico, elas já não se reconhecem naquele espaço escolar, mediante a pauperização e outros fatores, né, psicossociais, familiares, enfim, né? E todos esses fatores que essas crianças são levadas, nós também somos canceladas nessa rede social. A rede social, ela cobra uma música quando você é um candidato e você posta, ela bloqueia, ela te tira a visualização, que é o caso do que eu estou passando agora com a Carol, depois dos debates contra o Jorginho Melo, né? A gente tem redes sociais que passavam 80 mil visualizações, 60 mil visualizações no mínimo, e agora a gente chega a 13 pessoas, 14 pessoas durante essa semana, que já é um ponto que a gente precisa debater. Mas o ponto principal que a gente precisa entender é elas já se regulam. Nós já somos regulados pela rede social. A questão é a quem ela se destina. Ela está ganhando não só dinheiro, mas ela também faz política. A regulamentação da Big Tech, hoje, no nosso caso de discussão, não só da adultilização, mas na monetarização do trabalho infantil, é trazer para vocês que não é só uma questão de impacto psicológico nessas crianças econômicas. É uma questão também de quem está ganhando e sobre quem está se ganhando. Sobre mais corpos de meninas, sobre os corpos dos meninos. Quem são essas frações que estão... Porque, gente, não é a Sasha que está dançando. Não é a sobrinha do Bolsonaro, não é a filha da Michelle que está dançando nas redes sociais. São as crianças das frações da classe trabalhadora, muitos por inocência, achando que esse engajamento pode levar o filho a fazer um sucesso global, estourar numa novela, e outros estão sabendo, sim, como é no caso da Melody, né, que o pai dela fez isso a vida inteira com ela, que colocando roupas extremamente erotizadas contribuíram para a visualização e engajamento, levando essa menina ao longo da vida inteira a naturalizar aquilo. A rede social ela precisa ser regulamentada nos moldes da ECA, precisa ser regulamentada dentro do que a gente entende quanto Constituição, precisa ser regulamentada, o nosso maior combate é esse, para que mulheres que militam dentro das causas não sejam ofendidas, como no caso da nossa camarada Paola, como no meu caso, que foi ofendida, como no seu caso, né, Vanessa, agora no Twitter, que foi extremamente ofendida, teve tua história, tua vida exposta. Então, as redes sociais necessitam ser regulamentadas para o bem de todos, não só para o bem dos bilionários. Perfeito, é isso mesmo, né, Samara? Eu acho que é um assunto muito importante, só quem já foi vítima de ataques dentro das redes sociais, imagina, isso acontece com a gente, nós somos adultas, né? Nós somos pessoas já crescidas, imagino que não acontece e qual é o estrago que isso causa no psicológico, né, na saúde das crianças e principalmente afetando diretamente o desenvolvimento delas como crianças. Na verdade, eu vou ler aqui alguns comentários e logo eu vou apresentar para vocês aqui. Obrigada, Samara. Fica aí com a gente, tá? Que a gente vai bater nessa figurinha, né? Eu vou ler alguns comentários de quem apareceu aqui com a gente, que está aqui presente com a gente. Queria deixar um beijo aí para o Yuri Lopardi, né? O Yuri, ele veio lá do X também, tá, gente? Conhecer aqui o Portal Desacato, né? Um beijo para você, muito obrigada por estar presente, né? Do Rio ao Mar, bom dia do Rio ao Mar.
né? Bem-vindos aí também por estar aqui com a gente. A Isabela da Milano Vieira, né? Ela comentou assim: regulamentação das Big Techs é proteger as crianças de redes sociais. Exatamente, né, Isabela? Muito obrigada por estar aqui presente com a gente também, né? Pablo está aqui com a gente, Pablo Moscatelli está aqui com a gente também, e ele comentou assim: como dizia Galeano, uns poucos fazendo pequenas ações podem mudar o mundo. Ladram, sancham, sinal de que estamos caminhando. Grande desacato. Um abraço, Pablo, obrigada por estar aqui com a gente, né? Um abraço aí também para a Xê, que veio lá de Santa Teresa do Rio de Janeiro, né, se encontrando aqui presente com a gente também, está assistindo a gente aí, né, no Rio de Janeiro. Um abraço para toda a região do Rio de Janeiro, que vira e mexe, sempre tem bastante gente aqui de várias regiões do Brasil acompanhando a gente. Beijo, Rio de Janeiro e Santa Teresa, né? A gente tem aqui outro comentário do Pablo que é importante a gente frisar, que é: no Brasil, a faixa de pedestres, né, ele estava comentando sobre o último assunto, né, não protege ninguém de fato, o sistema do trânsito é composto por prioridades de carro e não a vida, porém, as regras também não funcionam para as redes sociais, né, Pablo? Então, fica aí com a gente que a gente vai falar bastante sobre isso, e não só sobre as redes sociais, mas também o que acontece aqui fora, tá? Um abraço aí para livros, leituras, experiências de Santa Teresa também no Rio de Janeiro presente. Silvia Bento, bom dia, Florianópolis. Bom dia, Silvia. Um prazer ter você aqui com a gente. A Silvia também é minha companheira, camarada, e está acompanhando a gente aqui. Carlos Alberto também, que veio do Rio de Janeiro, está presente aqui com a gente. Rio de Janeiro em peso aqui hoje, hein? Rio de Janeiro em peso aqui com a gente, né? Então, isso é importante, é muito bacana. Silva FG, né? Dijan Mendes. Bom dia para você também, Dijan. Silva também falando. E estamos juntos aí, gente. Continua aqui com a gente, tá bom? E vamos juntos aqui. E eu gostaria agora de chamar a Soraya. Gente, quem é a Soraya? Soraya, escritora, pesquisadora, professora do Departamento de Estudos Especializados em Educação e dos programas de pós-graduação em Educação, né, da PPGE e da UFSC, né, e em Serviço Social. Lidera o Grupo de Estudos de Trabalho e Educação em Infância, que é o GETEI, né? Se eu errar aí, vocês me corrijam, tá bom? Pesquisador e membro do Núcleo de Estudos sobre as Transformações no Mundo do Trabalho, na TMT, lidera um grupo de estudos sobre trabalho, educação e infância, tem pesquisas, livros publicados sobre trabalho infantil no Brasil e em Portugal. Olha só, ela tem os livros e as pesquisas publicadas no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos e muito mais, né? Se eu fosse falar aqui sobre todo o currículo da professora Soraya, né, dessa mestra, aí realmente eu ia ficar aqui um tempão falando, né? Um grande prazer ter você aqui com a gente, tá bom, Soraya? Professora, beijo para você. Vamos trocar essa ideia para falar sobre a realidade do que a gente tem aqui, fora das redes sociais, né? O que a gente tem de realidade sobre o trabalho infantil no Brasil, professora? E bem-vinda ao Desacato. Bom dia, né, Vanessa? Bom dia, Samara. Queria primeiro agradecer um pouco a oportunidade de estar com vocês, né? E o convite também é sempre uma honra, uma oportunidade de falar de um tema tão sério, né? Tão importante como o problema da exploração de crianças, né? A exploração de crianças ela ocorre em vários níveis, ela se dá por meio da exploração sexual, que não é exatamente o tema que eu vou abordar hoje, mas que é um tema bastante importante, que a gente tem que avançar, sobretudo em países como o Brasil, onde os dados da exploração, o Brasil está envolvido assim em redes internacionais de exploração sexual de mulheres, de crianças, né, que tem a ver um pouco com a forma como o nosso país e a nossa história se coloca aí na geopolítica internacional, né, não somente como fornecedor de matéria-prima, não somente como fornecedor da mercadoria, força de trabalho para além das fronteiras da América Latina, mas também como
parte de uma rede internacional de exploração sexual de mulheres e de crianças, né? Então, isso é uma coisa muito séria, mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje, esse assunto aí, quem sabe, para um outro dia ou para um outro especialista. O que eu vou falar hoje é um pouco a questão do trabalho infantil no Brasil, né? Na atualidade, a gente tem os dados do IBGE de 2023 indicam que no Brasil nós temos cerca de 1,6 milhão de crianças que trabalham, né? Então, isso são os dados oficiais. A gente sabe que há muitos dados para além dos oficiais que o IBGE não consegue captar. A região no Nordeste brasileira, ela aparece dentro dos dados oficiais como a região com maior caso de crianças que trabalham, mas é no estado de Santa Catarina que se encontram os municípios aí com maiores índices de trabalho infantil, né? Então, parece que é um problema lá do Nordeste, mas na verdade é um problema muito colocado aqui, sobretudo porque aqui em Santa Catarina, na região sul do Brasil, a gente tem a característica muito forte de um trabalho infantil que ocorre tanto no âmbito familiar como dentro da propriedade privada, porque desde que o trabalho infantil foi proibido, né, sobretudo com o avanço dos direitos da criança e do adolescente, a proibição do trabalho infantil, o trabalho infantil no Brasil passa a acontecer mais nos âmbitos privados. Sofia, eu vou esperar para você segurar para a apresentação um pouquinho, só deixa o título e aí eu vou, à medida em que eu for te pedindo, você passa. Isso. Então, o trabalho infantil no Brasil... Obrigada, Sofia. E aí, o trabalho infantil no Brasil, ele sobretudo no Sul, ele se caracteriza por ter migrado para o espaço privado, onde a fiscalização do trabalho não chega. Também é importante dizer que, nos últimos anos, nós temos um declínio no número de servidores públicos fiscais do trabalho, que trabalham junto ao Ministério do Trabalho, à Superintendência Regional do Trabalho, e isso atrapalha muito esse processo de percebemos quantas crianças de fato trabalham e onde as crianças que trabalham e são exploradas no trabalho se encontram no Brasil, né? Então, você tem um trabalho cada vez mais que se realiza dentro da propriedade privada da família, seja dentro de casa, o trabalho domiciliar, à medida em que o trabalho infantil na indústria é proibido, os pais saem para trabalhar e as crianças ficam em casa, ou dentro da propriedade rural, ou dentro da propriedade familiar, contribuindo naquilo que é possível contribuir, sem ter uma visibilidade social que possa criminalizar a família por estar cometendo algum tipo de ilegalidade. Então, essa é um pouco a realidade. Então, parece que a gente não tem trabalho infantil, porque não está na vida pública, coletiva, social, mas o trabalho infantil ele está muito presente dentro do espaço privado, e essa é uma das principais características do estado de Santa Catarina, né? As dificuldades de pegar dados sobre isso é tão grande, eu acho que o IBGE, é por isso que a gente questiona os dados do IBGE, porque nós ficamos, né, junto com o TMT, durante um período, procurando dados sobre o trabalho infantil, e nós não encontrávamos dados sobre o trabalho infantil, e a gente só foi encontrar dados sobre o trabalho infantil quando nós mudamos a estratégia. Nós tivemos que ir para dentro das escolas... Oi, Vanessa? Então, só para dizer assim que sobre os dados, você está totalmente correta, até porque eu tive até trabalho para trazer algum dado aqui, né? A gente não conseguiu achar dados realmente atuais, né, suficientes para falar do dia de hoje sobre o trabalho infantil. Pode continuar, desculpa. Não, tá. Então, nós só conseguimos encontrar dados sobre o trabalho infantil quando a gente estava pesquisando, quando nós fomos para as escolas. E dentro das escolas, nós pedimos para os professores perguntarem. O que as crianças não... Os professores não perguntavam se as crianças trabalham, porque se a gente pergunta, você trabalha? Eles não assumem que trabalham, porque todo mundo sabe que o trabalho é proibido. É como você subir o morro e perguntar, você vende drogas? Você é traficante? Né? As pessoas não vão assumir que fazem isso, porque todo mundo sabe as consequências legais de você cometer ações ilegais. Então, mas isso não significa que as crianças não estejam trabalhando. Quando a gente pergunta nas escolas, os professores perguntam, o que você faz quando você não está na escola? E aí a gente começa a perceber que as crianças contam para os professores o que eles fazem fora da escola, e eles trabalham muito, sobretudo em regiões de agricultura, né, familiar, que Santa Catarina tem um pouco essa realidade da maior
parte do trabalho infantil explorado em Santa Catarina, ele se dá em contexto familiar. Então, aí que eu queria mostrar um pouquinho para vocês essas imagens que eu trouxe, essa cena que aparece na capa dessa apresentação, né, é uma cena aqui da pesquisa que eu realizei no doutorado, há muito tempo atrás já, mas que é uma cena muito atual e presente na atualidade, que eu tive depois outros orientandos, fazendo TCC e dissertações sobre o tema, e essa cena é recorrente. Você tem um pai e duas crianças ao fundo, isso pode voltar um pouquinho, Sofia? Isso, e duas crianças agachadas, você percebe que o pai está em pé, e as crianças estão agachadas porque essas são as primeiras folhas do pé de fumo. Essas folhas são folhas mais valiosas na comercialização, que são as primeiras, e é muito difícil para o adulto permanecer tanto tempo agachado, coletando essas primeiras folhas, que tem que ser coletada quando o pé ainda está baixinho. Então, por isso é necessário que as crianças, então, entrem, né, no trabalho e façam a realização da coleta das folhas do fumo. Né? Então, esse pai ele foi entrevistado, ele me disse que ele tinha 45 anos e que ele já estava entrevado, mas ele mesmo assim defendia que era necessário que as crianças aprendessem a trabalhar desde cedo. Pode passar, Sofia. Aqui você tem, aqui é da pesquisa que eu realizei, né, em Nova York, lá junto com a Human Rights Watch, quando eu estava no pós-doutorado em Nova York, eu desci para os estados do sul, dos Estados Unidos, fazendo coleta de dados empírica, né, essa fotografia é uma fotografia na produção de fumo na Carolina do Sul, né, em que você tem a Carolina do Sul, a Virgínia, Kentucky, alguns outros estados ali daquela região são grandes produtores de fumo, de tabaco. O principal concorrente para a produção de tabaco norte-americana é o Brasil, né? E aí você tem as mãos dessas crianças estão todas pretas, porque isso é quando elas pegam a folha de fumo, elas acabam tendo contato com a nicotina. E isso é conhecido como mancha verde no Brasil, né? As crianças falam que ficam com as mãos manchadas, e isso causa, né, isso ocorre porque elas não estão usando equipamento adequado para a coleta dessas folhas, né? E a nicotina é absorvida pela pele. Isso causa náuseas, vômitos, depressão, né? Tem uma série de consequências para o desenvolvimento das crianças. E sobretudo para as crianças, para os adultos também, para as crianças ainda mais, porque o corpo da criança é mais suscetível à intoxicação, à desidratação e uma série de outras questões, as pressões psicológicas também, que tem a ver com a pouca idade da criança e o fato dela ainda estar com o corpo e com a mente ainda imaturas para o enfrentamento das pressões e do que envolve a atividade dura de trabalho, né? Pode passar, Sofia. Isso, aqui, então, é uma adolescente, né, mexicana que trabalha, que é o pé de fumo já grande, que trabalha também lá na Carolina do Sul. Pode passar, Sofia. Agora é a Amy que está com você, tá? Amy, tá bom, Amy, obrigada, desculpa. Aqui é uma criança coletando, uma criança mexicana, né, sobretudo nos Estados Unidos hoje, a gente tem as crianças imigrantes que trabalham, então não são os filhos dos americanos que trabalham nos campos nos Estados Unidos, mas são as crianças imigrantes. Então, na atualidade, eu ando pesquisando mais a relação infância e migração, que é um contexto novo para Santa Catarina, mas para vocês terem uma ideia, hoje não há nenhuma escola pública municipal de Florianópolis sem uma criança imigrante. Então, todas as escolas hoje públicas têm crianças imigrantes, e em Santa Catarina, quando você pega os dados de racismo e de violência no trabalho publicados pelo Tribunal Regional do Trabalho, na atualidade, esses dados são todos relacionados aos imigrantes, né? Então, as violências no trabalho hoje em Santa Catarina estão relacionados aos trabalhos realizados pelos trabalhadores imigrantes, que é uma realidade, assim, recente no cenário brasileiro e catarinense,
a gente tem, assim, sobretudo depois de 2017, o crescimento e a vinda de muitos imigrantes internacionais e também junto com eles os nacionais que vêm do Nordeste e de outras regiões do Brasil. E essa é uma realidade, então, que na pandemia congela um pouquinho, depois da pandemia volta a crescer, dado esse refletido nas matrículas das escolas públicas catarinenses, né? Então, aqui é uma criança mexicana, que eu estava explicando essa imagem, coletando batata doce na Virgínia, né? Então, vocês veem aqui que não são as crianças americanas, as crianças ricas que trabalham, as crianças que têm os direitos garantidos da cidadania, mas são os imigrantes, né? E a gente diz que hoje, como capitalismo e colonialismo se constituem conjuntamente, e na atualidade, então, a gente não é mais só um exportador de matéria-prima como madeira, soja, ouro, metais preciosos, etc., mas a gente exporta em grande medida na América Latina a mercadoria força de trabalho, né? E que a exploração do trabalho, então, essa superexploração do trabalho não se realiza mais apenas somente nos países colonizados, como o Brasil, México e tantos outros, mas também essa característica que combina capital, migração, colonização, ela se realiza, inclusive, no interior dos próprios países considerados capitalistas centrais e mais desenvolvidos, aí com todos os questionamentos que nós fazemos a esses termos, né? Mas, enfim, você tem uma grande diferença no nível de contrato e de exploração que se dá entre os trabalhadores imigrantes que estão localizados nos países capitalistas globais e os próprios americanos, né? Então, no caso dos Estados Unidos, ou os europeus, no caso da Europa. Então, é claro que o trabalhador imigrante, ele é esse trabalhador que chega precisando trabalhar, ou o imigrante, ou o refugiado, e aí se submete às piores formas de exploração, aos piores salários, levam toda a família para trabalhar por um trabalho mais barato, e por isso são absolutamente funcionais ao sistema capitalista que obtém na exploração do imigrante, da criança, da mulher, né, formas ainda mais intensas de lucro. Então, pode passar, Emi, por favor. Aqui é uma pesquisa recém-realizada pela Natália Palhoça, a Samara conhece, é colega de doutorado da Samara, a Natália, uma orientanda minha. A Natália realizou uma pesquisa sobre a questão do trabalho infantil na produção da uva em Santa Catarina, e ela pôde constatar, então, como a exploração de crianças está presente desde o processo de colonização do Estado, né? E como, junto com ele, vem uma forte ideologia de que é necessário aprender a trabalhar desde pequeno, né? Então, as pessoas sofrem, têm problemas na coluna, isso prejudica a escolarização, elas têm problemas no seu desenvolvimento, mas há uma ideologia fomentada pelo capital que coloca, né, pelo sistema capitalista de uma maneira geral, que coloca o trabalho como algo que dignifica. Veja, que dignifica quem? A classe trabalhadora, não os filhos dos grandes capitalistas que vão estudar fora, fazer grandes cursos de gestão fora do Brasil, aprender línguas, artes e etc., né? Então, o trabalho como algo que dignifica, é ensinado desde pequeno, sobretudo nos estados do sul do Brasil, que vem com forte colonização, de uma mente colonialista mesmo e capitalista europeia, né, que isso, quando os migrantes vêm, eles trazem esse pacote ideológico que se coloca na disputa com os índios. Torna quase uma cultura local, né, professora? Acaba se tornando, passando de geração para geração, né? Isso, e como não tem cultura fora da classe social, quem tem essa cultura que trabalha é a classe trabalhadora. E que forja essa cultura no embate com os negros e com os indígenas que habitavam aqui, e chegam esses europeus branqueando e constituindo uma força de trabalho branca, assalariada e dispostos a serem muito mais explorados e trabalhadores do que outros, assim como os imigrantes hoje são também em qualquer lugar do mundo, eles chegam, então, não, nós sabemos trabalhar, nós somos trabalhadores, a gente acorda cedo para trabalhar,
e, ao mesmo tempo, eles, então, se impõem sobre toda a cultura indígena e sobre toda a cultura negra, né, dos descendentes de escravos que estavam aqui, e tudo isso com fomento do Estado também para uma ideia de branqueamento do sul do Brasil, né, e também escapam de um grande desemprego e de uma grande crise das guerras, das pestes e do desemprego que já se assolava na Europa. Então, a migração desse povo branco que vem para o Brasil e massacra, e daqui também sai, desses brancos nós temos caçadores de índios, nós temos um conjunto de violências que se colocam junto nesse processo, fomentadas pelo sistema colonial capitalista, né? Então, eles chegam aqui dando uma solução para o problema europeu e também se colocando como se eles fossem superiores, porque, afinal, eles são trabalhadores. Eles se submetem às piores formas de exploração, Exatamente. Porque havia muita resistência indígena e negra, né? Então, veja só como eles acabam forjando uma ideologia que, na verdade, os oprime, né? E, ao mesmo tempo, violentando os negros e os indígenas nesse processo, né? E é incrível, né, professora, você vê essa ligação, né, com o racismo, né? A ligação do trabalho infantil com o racismo é totalmente ligado, então não tem como a gente discutir qualquer problema hoje dentro da sociedade, né, sem falar sobre o racismo, falar sobre raça, não tem como a gente discutir, né, desde a infância, né, a gente vê as infâncias sendo roubadas pelo racismo, né, e infelizmente a gente tem essas práticas aqui no sul do Brasil, né, de uma forma que nem você falou, bem intensificada, né? E tem até um comentário interessante que eu vou pedir aqui para a Amy colocar para a gente, que é o Sacada, Ideias, Planejamento e Ações Coletivas. Colocou assim: a valorização do trabalho está ligada à religião e à legalidade do privado lá no século passado, né? Então, de fato, gente, é uma coisa assim que é muito longe, né, do que a gente imagina. Não é o que está acontecendo agora é o efeito colateral de uma construção de cultura, né, de exploração de crianças, né? O próprio ECA é muito recente, né? Então é muito difícil. Eu acredito que todo mundo que está aí do outro lado deve estar sentindo aquele apertozinho no coração ouvindo a professora falar sobre essa realidade, né? Né, Samara? O que você acha aí? Realmente, professora está dando todas as letras aqui, é um assunto mega importante. E se você chegou agora aqui no Portal Desacato, aqui, tá? Na Manhã com Dignidade, aqui no Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, tá, gente? Vem acompanhar, vai ficar gravado aqui a nossa coluna. Porém, continue com a gente, compartilhando aí, porque é um papo mega importante que a gente precisa desmembrar, para não ficar no superficial apenas das redes sociais. É importante a gente saber a realidade do que está acontecendo no nosso país, e principalmente aqui na nossa região de Santa Catarina, tá bom? Uhum. Quer falar alguma coisa? Um comentário? Vai ser reprisado aqui, ó. A Amy me lembrou. Obrigada, Amy, querida. Vai ser reprisado, inclusive, tá, gente? A coluna de hoje no sábado. E nós faremos vários cortes também aqui para lançar nas nossas redes sociais. Eu acho que tem muito conteúdo aqui para a gente compartilhar e aproveitar, né? Aproveitar essas mulheres brilhantes que disporam a vir aqui, agradecendo novamente aí a Samara e a professora Soraya, né, por virem topar com o Desacato, né, esse portal que a gente, né? Vanessa, eu queria só destacar uma coisa. Aqui da nossa região. Eu queria só destacar uma pequena coisa, né? Que eu faço questão sempre de falar sobre essa questão ideológica, né, da cultura do trabalho, que se coloca como uma cultura da classe trabalhadora, que forja a própria exploração, né, num lugar que havia muita resistência, né, os indígenas, os açorianos, que ficaram conhecidos então como manezinhos da ilha, e que resistiam a esse trabalho assalariado, explorador aqui, né, e que preferiam muitas vezes permanecer com a sua pequena agricultura, com a sua pesca, do que se submeter ao assalariamento. Então, veja, os imigrantes vêm, sejam da Europa, ou sejam os imigrantes atuais eles vêm, então, ávidos a trabalhar, e acabam forjando essa ideologia por necessidade, porque eles precisam comer, que eles precisam existir,
né? E acabam forjando essa ideologia de um povo trabalhador e que sabe trabalhar, e acabam com isso fomentando ainda mais um processo de opressão, né, do povo negro e do povo indígena, do povo manezinho, que resiste, né, a esse processo histórico. E isso é algo que não é. A gente costuma ver, o problema do trabalho infantil é um problema de cultura, mas ninguém explica que não há cultura fora da classe, que esses imigrantes também chegam, são refugiados, chegam precisando comer, chegam precisando... Então, essa cultura que se forja pelo trabalho, ela responde a uma necessidade, mas é uma necessidade que também acaba os oprimindo e acaba entrando em conflito com todo um processo de resistência que já existia aqui, né, e acaba fomentando com isso ainda mais o racismo e a xenofobia. Tá bom? Então, acho que essa é uma questão muito importante, né? Porque o sul do Brasil é conhecido aí como o Sul Maravilha, e a nossa história é uma história marcada por muito sangue, por muita exploração de crianças, pela caça aos índios, pela caça, né, por muito racismo, por inúmeros quilombos oprimidos e escondidos nos guetos de Florianópolis e de Santa Catarina, de uma maneira geral, né? Então, acho que essa é uma questão assim, bastante importante. E eu queria destacar com isso, então, um livro que nós publicamos pelo TMT, que chama Persistência do Trabalho Infantil na Indústria e na Agricultura Catarinense, é um livro bastante antigo, assim, de 2010, na verdade, né? Mas muito atual nos seus dados, um livro com muitas imagens e fotografia, e também um dossiê que se chama A Cruzada das Crianças, né? Um dossiê sobre infância e migração, que nós organizamos, que está na revista Perspectiva, que toca nessa questão do Estado de Santa Catarina, mas toca na questão do refúgio internacional e até das crianças palestinas na atualidade, tá? Você tocou num assunto muito importante, né? Se a Samara quiser também comentar alguma coisa aí do que a professora está falando, fica à vontade, tá? Não fique tímida, gente, que aqui é um bate-papo, né? A gente aqui costuma fazer uma coluna para deixar as pessoas bem à vontade, para ficar bem gostosinho também para quem está do outro lado nos assistindo, sentindo parte aí, né? Sentadinhos no sofá com a gente. É importante a gente... Samara, estou acompanhando... Angelina, um abraço, Angelina. Bom, eu acho abraço, que é importante. Angelina. Eu vou aproveitar aqui o gancho. Demian. Não sei se... Vou aproveitar aqui o gancho. Acho que você... Não sei, eu estou te ouvindo com um chiadinho, mas eu estou legal. A Vanessa está com a internet dela um pouquinho complicada, então ela dá umas travadinhas. Oi, gente, sou a Amy Pandolfo, invadindo aqui para explicar que a Vanessa ela tem esses delays às vezes. Samara, tu estava falando, pode ficar à vontade. Beleza. Não, obrigada, Amy. Que pena, Vanessa, já estou te esperando aqui de volta. Ela até caiu aqui. Não, então só para contribuir, que a Vanessa tinha pedido se eu ia falar alguma coisa. Bom, primeiro dizer que eu já conheci o trabalho da Soraya, né? A professora Soraya faz esse trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive no dia 5 de setembro ela vai estar fazendo uma fala no aniversário de 30 anos do TMT, que é importante que todos possam ir, vem alguns convidados, teremos atividades culturais, então vocês vão conhecer toda a pesquisa do grupo, mas dizer o quanto a fala da professora Soraya, ela nos remete um entendimento de que as infâncias, né, das frações da classe trabalhadora estão sempre como alvo, porque se as crianças do Sul Maravilha, se por um lado também trabalham, com fumo, com vinho, por aí vai, as crianças na periferia do Rio, de São Paulo, já são babás, já fazem unha, já cuidam dos irmãos, já são trabalhadoras domésticas em outras casas desde pequena. Então, essa cultura do trabalho que eu, quando chego em Santa Catarina, achava que não alcançava as crianças daqui, na verdade, é uma grande falácia, né? Ela está entranhada em todas as frações da classe trabalhadora. Então, ouvir a prof falando sempre dá uma mexida no coração da gente, né? Principalmente a gente que vem da classe trabalhadora, como se ninguém tivesse a salvo. A gente não consegue contribuir para deixar que as crianças sejam crianças da classe trabalhadora nos tempos, mesmo de resistência que a gente vem tendo. Vanessa voltou?
Voltei, estou aqui, gente. Vamos lá. Eu vou só responder aqui os comentários, tá? Do dia da minha coluna, né? Do pessoal que está aqui comentando, para a gente já partir para o encerramento aqui, né? E vamos ter várias oportunidades de ter a Soraya aqui com a gente, né? De ter a Samara aqui com a gente, né? Para a gente poder conversar mais sobre a infância, né? Sobre o trabalho infantil, que na verdade é romantizado, né? Até mesmo na nossa cultura, né? Ah, quanto mais cedo você começa a trabalhar, né? Quem nunca ouviu essa frase, né? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, comecei a trabalhar com 13, né? E romantizando, aquela frase do né? menino pobre, tem que dar valor ao dinheiro. A criança pobre, né? Dizem para o menino, você tem que dar valor ao dinheiro. Enquanto o menino das classes mais abastadas faz os cursos, como a Soraya trouxe, o pequenininho sempre tem que dar valor ao dinheiro, tem que ajudar pai e mãe, tem que aprender desde cedo o valor do trabalho. Exatamente. Essa é a lógica que nos impregna, né? Que também forjou a nossa geração de produtividade, né, gente? Não é à toa que estamos adoecidos. A gente não ficou rico, muitos de nós não comprou casa, não comprou carro, não consegue viajar, e a gente está aí performando produtividade lá na rede social. Estamos da geração de frustrada, né? Aquela que nasceu durante um período de grandes promessas, né, para que a gente tivesse a cessão, né, do capital, né, a promessa da cessão da tecnologia financeira e tudo, e quando a gente se deparou com a realidade, não era bem isso, né? Então, é um papo para uma próxima coluna, mas eu queria perguntar aqui para a professora se ficou alguma coisa ali pendente que você acha que seria indispensável a gente comentar para que as pessoas que estejam aí do outro lado saibam sobre o trabalho infantil hoje no Brasil e também em Santa Catarina. Então, a gente vê assim uma série, hoje emergem aí novas formas de trabalho, né? Como, por exemplo, o trabalho nas redes sociais, a questão da monetização, né? Os vídeos, os links, e todo mundo produz material digital pelo Instagram para tentar monetizar e tal, né? É uma forma de trabalho e é uma forma de exploração. Sempre que você tem venda de mercadoria envolvida e produção de lucro, você tem exploração. Então, às vezes, a criança está lá no contexto da família, a família está produzindo um vídeo que vai servir para vender alguma coisa, ou a família está produzindo fumo que vai ser vendido para Souza Cruz, né? Porque os países ricos, por exemplo, não permitem a produção de certas mercadorias, como fumo, não permitem a utilização de certos agrotóxicos e certos venenos, então eles compram de países como o Brasil, e consomem lá, né? Então, produzem todo o veneno, contaminam os nossos solos, as nossas águas, mas tem a venda de uma mercadoria, o fumo vai ser vendido. Embora a produção ocorra em nível familiar, há um produto que vai ser vendido, e ao ser vendido ele gera lucro para alguém. Então, se tem lucro, tem exploração. Então, há uma grande confusão, assim, mas está trabalhando no âmbito da família, né? Mas está trabalhando para si ou está produzindo alguma coisa que vai ser vendida. Então, essa é uma grande diferenciação. Às vezes a criança, né? Eu não cheguei até o final das imagens, mas muitas crianças desenham assim o que você faz fora da escola, e elas se desenham produzindo, trabalhando em casa, lavando louça, cozinhando. E daí as pessoas me perguntam, mas aqui ele está ajudando o pai e a mãe. Mas uma coisa é a criança arrumar e organizar os brinquedos, a sua cama, sem que isso retire o tempo de dedicação ao estudo, aos esportes e à brincadeira. Outra coisa é uma criança que ela tem que cozinhar todos os dias, que ela tem que lavar roupa todos os dias, que ela tem que limpar a casa todos os dias, porque os pais estão trabalhando fora e ela precisa fazer isso, senão a organização, a alimentação e as outras necessidades da família, né, que são necessárias para sobreviver, não se realizam. Tudo isso é trabalho. Né? Tudo isso é trabalho. E está inserido numa rede geral de exploração, porque precisava ter um adulto ali realizando aquelas atividades. Uma coisa assim, professora, você comentou uma coisa importante, que é sobre o serviço doméstico, né? Que a grande maioria das crianças em serviço doméstico ali que estão trabalhando, né? Nas suas infâncias, perdendo as suas infâncias, as crianças, as meninas estão inseridas nessa realidade do serviço doméstico, né? Que na verdade não são serviço doméstico, tá, gente? É trabalho infantil, tá? Domesticado ali, do doméstico.
né? E a gente tem um caso que a gente não pode deixar de mencionar sempre que a gente fala sobre trabalho e sobre também a perca da infância, né? E também sobre racismo, né? Que é o caso da Sônia Maria de Jesus, né? Que foi uma mulher que ela começou, inclusive, ela foi levada para casa de uma família de desembargadores em Santa Catarina com 9 anos de idade. E desde os 9 anos de idade, ela já fazia serviço doméstico dentro dessa casa, para essa família. Ela já tinha um trabalho infantil ali inserido dentro da realidade dela, negado educação, saúde, qualquer tipo de assistência. E é um caso que choca, né, professora? Porque começa na infância. Então, sempre que a gente vai falar da Sônia, do caso da Sônia, que é uma mulher que a gente está tentando libertar ela, né? Porque a justiça brasileira, inclusive, levou, depois dela ser resgatada de situação análoga à escravidão, né, em 2023, a justiça teve a audácia de mandar ela de volta para casa da família de escravagistas que estavam com ela ali durante 40 anos, desde a infância, ela não teve direito à infância, né, e é a realidade de milhões de crianças no nosso país, né, e eu gosto de mencionar o caso da Sônia, porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui também. É um caso emblemático, né, Vanessa? É um caso emblemático, é um caso, mas que revela, com certeza, existem muitos outros casos semelhantes espalhados, né? Assim, eu já conheci pessoas que, inclusive, trabalhavam na UFES, que traziam meninas do interior para ficar cuidando dos seus filhos, enquanto a pessoa podia, então, viajar e ter uma vida política envolvida com atuações, né? E tinha uma menina do interior que morava na casa. Então, isso está, inclusive, setores que parecem progressistas, né? Então, a menina lá do interior parece que está fazendo uma benevolência e essa menina queria muito sair daquele Aquela interior. frase, né? Da família, faz parte da família. Faz parte da família, entra ali e fica de uma babá 24 horas por dia. Então, nas férias, leva para os parques, leva para a praia, está sempre cozinhando, está sempre disponível. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E queria citar o caso, então, para falar da questão da migração hoje, né? Da exploração, o caso do Jimmy Comenius, que é um trabalhador negro haitiano que foi assassinado pelo seu patrão no interior de Santa Catarina, e o patrão foi questionado, né, ele foi preso, e por que ocorreu aquele assassinato de forma tão violenta, e ele dizia que era preciso disciplinar aquele trabalhador para o trabalho, porque ele não tinha uma disciplina suficiente, né, para aquilo que ele queria. Então, veja como essa questão do disciplinamento para o trabalho, né, de forjar uma ideologia, tem que aprender, você tem que ensinar a trabalhar, você tem que transformar aquele resistente, aquela pessoa que resiste à exploração, em um trabalhador produtivo. E esse processo de ensinamento dessa cultura do trabalho, de saber trabalhar, se dá de forma absolutamente violenta, né? Exatamente. Então, e isso está muito presente com as crianças imigrantes. A gente vive hoje, né, aquilo que a gente chama de um neodarwinismo social, então, que olha para as crianças não brancas, para as crianças imigrantes também, com xenofobia, com racismo, como se elas tivessem menos educação, e por meio disso também se forja uma educação para o trabalho explorado desde a pequena infância. Exatamente, professor. Eu acho que a professora falou tudo aqui, e eu acho o seguinte, que a gente pode marcar uma coluna, mais uma coluna, porque esse assunto ele é muito diverso, são muitas camadas que a gente precisa abordar, a gente nem abordou ainda o trabalho infantil dentro da exploração sexual no Brasil ainda. Então, tem muitas camadas ainda que a gente pode abordar sobre isso, frisar bastante a questão dos prejuízos na educação e na formação social, né? Depois, qual é o efeito que causa, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar muitas coisas, tá? Então, eu queria deixar esse convite aberto aí para a professora Soraya, Conde e para a Samara para vir depois, tá? Professora, muito obrigada pela sua presença. Samara, também, a sua forminha, pode falar, Samara. Não, eu tô dizendo, sigam juntas, sigam o Coletivo Juntas no Instagram, @Coletivo Juntas SC.
Isso Queria mesmo. falar da página do TMT, então, né, Samara? Tem uma página lá do nosso laboratório de pesquisa, que é vinculado ao UFSC, que é o www.tmt.ufsc.br, e ali a gente tem, então, alguns relatórios já e alguns resultados das nossas pesquisas e também os links das nossas publicações mais recentes, né, sobre temas, assim, muito importantes, como esse tema da migração, da exploração no trabalho, da questão da infância, né? Importantíssimo, tá? Então, No pode falar Instagram, isso, o Samara. TMT, ó, no Instagram, o TMT tá Mundo Tá aí do embaixo, tá, Trabalho gente? TMT. Tá aqui, ó. Para quem quiser lá, é só ir aqui nesse linkzinho aqui que a Amy colocou pra gente. Pode falar, Samara. Obrigada, Amy. Coloca, por favor, também do Instagram do TMT, Mundo do Trabalho TMT, que as pessoas tenham acesso à agenda de atividades do grupo de pesquisa, que é um importante grupo aqui na UFSC, lembrando que dia 5 de setembro tem atividade. Muito bem. 5 de setembro, marca aí na agenda de vocês, gente. Segue todas as redes sociais e todos os sites. Aqui tá, ó, gente, os três, ó. Ali o site do TMT, tá? O perfil do Mundo do Trabalho ali do TMT e também o @ do Coletivo Juntas para vocês acompanharem aí, tá? Agradecer aqui a presença dessas ilustres convidadas, a presença também de quem tirou o seu tempinho para assistir hoje a nossa coluna Tempo Roubado, né? Lembrando novamente, se você se deparar com uma situação de ver uma criança que não é normal e é crime no nosso país, não esqueça de denunciar. Diz que 100, tá? Denúncia anônima, tá bom, gente? Não vai te comprometer. Diz que 100 no teu celular. Deixa sempre ali, ó, o númerozinho, tá? De denúncia ali gravado no teu celular, tá? Aonde a gente menos espera é onde essas crianças estão, porque querendo ou não, né, a sociedade não debate infância como deveria no nosso país, mas nós, aqui do Portal Desacato e do Jornal aqui das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da coluna Tempo Roubado, fazemos esse papel. Beleza, gente? Então, não esqueça de deixar seu like, compartilhar. Obrigada, Samara. Obrigada, professora. Agradecer também a Amy, que está aqui nos bastidores. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.